Deus, porque temos aprendido grandes lições. Graças a Deus, o Senhor tem falado conosco e hoje não será diferente. Lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. E para esta aula eu gostaria de convidar aqui o presbítero Maurício, que vai estar ministrando essas aulas aos nossos corações, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos felizes mais uma vez de estarmos na casa do Senhor, com esta lição maravilhosa a qual nós temos aprendido dessa revista. Hoje nós estamos na quarta lição, onde vamos estar aprendendo um pouco sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Também cumprimento os irmãos que estão nos assistindo via plataforma da internet. Que Deus venha assim abençoar a cada um que está nos assistindo nesta noite. Então vamos estar lendo a nossa revistinha, que nos traz nesse momento. Vou só abrir aqui. Deus abençoe. Lição de número 4, que nos fala assim nesta noite, neste estudo, que fala sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Texto áureo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Verdade prática, ter consciência de que o nosso corpo é habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Então nós iremos aprender aqui algo sobre realmente como nós devemos lidar, com a presença de Deus sobre as nossas vidas e saber, termos consciência, de que esse corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos que realmente estarmos andando conforme Deus ele tem nos ensinado, porque ele se faz presente nesse corpo. E nós vamos aprender nessa noite o quanto Deus ele quer que nós possamos estarmos realmente íntegro a Ele, sendo sincero, sendo realmente usado por Ele. Amém? Então nós vamos estar agora nesse momento entrando na leitura em classe, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17. E também no 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 20. Gostaria, por gentileza, o presbítero Amarildo fazer essa leitura. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos, como diz aqui a parte final, porque fostes comprados por um bom preço,
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, já podemos ver aqui que o apóstolo Paulo, no versículo 20 aqui do capítulo 6, ele fala que nós pertencemos a Deus. E lá em João, nós podemos ver que Jesus ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram a Ele em espírito e em verdade. Amém? Então é nesse contexto em qual nós vamos estar nesta noite, né, estudando e vamos ver como é importante nós estarmos na presença de Deus. Como é importante realmente nós saber, né, de que esse vaso frágil que somos nós temos um Todo-Poderoso dentro de nós. Então, na lição anterior, aprendemos que o pecado corrompeu o corpo humano, trazendo dor, limitações e morte. Porém, a obra redentora de Cristo não apenas alcançou a nossa alma, mas também incluiu a redenção do corpo de Jesus Cristo. Então a redenção de Jesus Cristo, né, como o apóstolo Paulo ele fala, e quando Cristo ele morreu ali naquela cruz do Calvário, né, ele nos resgatou novamente. E hoje nós pertencemos a Deus, porque ele pagou um alto preço por mim e por você. Então hoje nós pertencemos a este Deus. Se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 23. E também podemos ver também, em sua morte e ressurreição, Jesus comprou-nos por inteiro, nos comprou por inteiro, espírito, alma e corpo. E agora o Espírito Santo habita em nós, tornando-nos o seu templo. Nós vamos ver ali em 1 Coríntios capítulo 6, versículo do 15 ao versículo 20. Que agora nós tornamos membro de Cristo e que esse corpo agora é o templo dele. Jesus, o Espírito Santo, ele se faz presente dentro de nós. Porque quando Jesus falou para os seus discípulos, eis que eu orei para o alto, mas mandarei um Consolador. E esse Consolador está aqui, dentro de nós. Ele soprou dentro de nós o seu Espírito. Então, ele se faz presente dentro de nós. Então, por isso que nós temos que conservar esse corpo. Que esse corpo ele pertence a Deus, não pertence mais a nós. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós estamos nos entregando a Ele. Então, 100% a Ele. Então, o nosso querer já não é mais o nosso querer. Agora, tudo agora é o querer do Senhor Jesus Cristo. Não adianta nós falar, não, eu vou fazer. Não, nós temos que pedir permissão para Ele primeiro. Né? Que sim seja a sua vontade, não a minha. Como Ele disse lá na cruz, Pai, se for da sua vontade, afasta-se de mim esse cálice. Mas se não, cumpre-se a sua vontade. Podemos dizer que eles nos dão uma lição aqui, né? Para que mostrar que nós não pertencemos, esse corpo não pertence mais a nós, do momento que ele, né, nos comprou. Então o apóstolo Paulo afirma que o nosso corpo é naos do Espírito, ou seja, o Santo do Santo, o lugar da presença manifesta de Deus em nossas vidas. Nós pertencemos agora, nós somos o Santo do Santo, onde o Espírito Santo de Deus realmente habita em nós. Isso significa que, onde quer que estejamos, carregamos o quê? Em nós a presença do Espírito Santo de Deus. Porque ele já habita dentro de nós. Então, aonde nós fomos, no trabalho, no hospital, onde nós estivermos, dentro do ônibus, nós estamos representando Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então essa verdade exige de cada crente um viver santo, pois nada que desonre o templo de Deus é digno do corpo do Filho de Deus. Então por isso que nós devemos tomar cuidado. Porque aonde nós vamos, nós estamos o quê? Representando Jesus Cristo em nossas vidas. Nós somos um representador do Evangelho. Por que isso? Porque ele faz presente dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que nós temos que andar, vamos dizer assim, totalmente certo nesse mundo. Nós temos que andar realmente, totalmente fora, de contramão para esse mundo.
Se o mundo está vindo de frente, nós temos que combater ele. Por quê? Porque nós temos que ser realmente a diferença. Nós temos que ser realmente a diferença desse mundo. Nesta lição, veremos que, assim como o tabernáculo no Antigo Testamento era o lugar de habitação divina, em nosso corpo hoje é morada do Espírito Santo. Se antigamente o tabernáculo representava a presença do Espírito Santo, quando Deus descia ali no tabernáculo, né? Então hoje nós também fazemos esse tabernáculo, porque está dentro de nós a morada do Espírito Santo. Por isso que nós temos que andar nos caminhos certos. Por isso, temos a responsabilidade de preservá-lo em santidade, fugindo do pecado, cultivando as disciplinas espirituais e cuidando também da saúde física, para que Deus seja glorificado em nós por completo. Então nós vamos estar estudando aqui que até a saúde nós vamos ter que tomar cuidado do nosso templo, que é o templo de Jesus, né? O presbítero Lucimar deu uma pincelada aqui, falando de como nós devemos cuidar do nosso corpo na aula passada. Em alimentação, não comemos demais, né? Não exagerarmos. Para quê? Para que nós possamos cuidar do nosso corpo. Se nós estamos cuidando do nosso corpo, nós estamos cuidando do templo de Jesus. A palavra de Deus aqui não está falando dos templos de 4 paredes. A palavra de Deus está falando do templo que somos nós. Nós devemos nos cuidar da nossa saúde. Eu vou estar falando mais adiante sobre isso, lá na frente. Então, o primeiro tópico que fala sobre o corpo, propriedade e habitação divina. Primeiro, comprados e selados. Irmã Regiane, pode ler para mim, por favor? Perdão. Vou estar lendo aqui a introdução. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, ou que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como um templo do Espírito Santo, enfatizando a sua importância e necessidade de cuidados, principalmente quanto à santificação. Amém? Então nós devemos tomar cuidado quanto à santificação em nossas vidas. Então o primeiro tópico que fala assim, corpo, propriedade e habitação divina. Primeiro, comprado e selado. Irmã, pode ler para mim? Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário, como Jesus prometeu aos discípulos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos antes da morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro dele, pela experiência da regeneração, como acontece com todos que
nasce de novo, como propriedade e habitação divina. Temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Engana-se os que diz que Ele quer apenas o coração. Aleluia. Glória a Deus. Sarinha, pode abrir a 1 Pedro 1:18 e depois você lê 1 Pedro 18, 19 e 20. Tá bom? Então nós podemos ver aqui, amado, que a palavra nos fala que Deus, muitas pessoas falam que Deus ele só quer o coração. Mas se engana, né? Essas pessoas falam isso, porque lá mesmo em João, Jesus ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Então Deus não está procurando somente o coração, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. Então nós devemos realmente entender e compreender que nós somos santificados. E Ele nos fala que nós devemos cada dia mais do que nos santificar. Por quê? Porque nós somos o templo dEle. E se nós somos o templo dEle, Ele se habita dentro de nós. E se nós fazemos alguma coisa errada, de desagradamos aos seus olhos, nós estamos demonstrando de que nós não estamos realmente sendo um vaso escolhido na mão dele. Nós estamos demonstrando que realmente nós não estamos sendo dignos da morte da cruz do Calvário. Então é por isso que nós devemos cada dia mais nos santificar e estar nos entregando totalmente a Ele, sabendo de que aonde nós estamos indo, ou na fábrica, onde nós, como eu disse, nós estamos representando a Jesus. Porque muita gente vai estar de olho em nós, muita gente vai estar olhando para nós, muita gente vai estar olhando que realmente as nossas atitudes, porque as nossas atitudes lá fora é que vão falar se nós somos realmente um verdadeiro cristão ou não. As nossas atitudes vão falar se realmente nós estamos dando um bom testemunho ali fora ou não. Por quê? Porque nós temos que fazer isso, porque nós somos comprados com um preço muito grande. E foi a morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. E hoje, o véu se rasgou e nós estamos na presença dele. E ele se faz presente também dentro de nós. Amém? Sarinha, pode ler para mim? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então podemos aqui que o apóstolo Pedro ele fala que nós somos comprados com um precioso sangue do Cristo Jesus. Então nós devemos tomar muito cuidado com o que nós fazemos aqui fora. Então, isso significa que não apenas a nossa alma foi redimida, mas também o corpo e o espírito. O ser humano, em tudo, totalidade, foi adquirido por Deus e pertence inteiramente a Ele. Como foi falado aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Nós somos comprados e redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós pertencemos totalmente, inteiramente a Ele. Então, como eu falo, nada desse mundo aqui é nosso, é dele. Até a nossa vida, até esse corpo é dele. Então, que além da compra, além de Jesus comprar-nos, o apóstolo Paulo, ele afirma que fomos também selados. Que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Irmã Ambi, pode abrir para mim Efésios capítulo 1, versículo 13? Então, o selo é a marca da propriedade e garantia de que somos do Senhor, assim, o nosso corpo não é apenas o nosso, mas é templo e santuário do Espírito Santo. É o lugar de habitação divina. Ou seja, o nosso corpo é um lugar de habitação divina, onde o Espírito Santo realmente ele vai estar ali, habitando em nossas vidas. Pode ler para mim, por favor? Efésios 1:13, 1:13. Nele também estáis
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual também, havendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Mas de tudo isso, nós precisamos saber que nós ouvimos a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? É essa palavra que está escrita aqui. Né? Jesus, ele trouxe essa palavra para os nossos corações. E só são selados, só são salvos aquele que crê. Aquele que realmente busca a presença de Deus. Aquele que realmente quer e realmente seguir ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele morreu por todos, sim, morreu por todos, mas não é todos que serão salvos. Porque ele mesmo fala que muitos dirão Senhor, Senhor, mas poucos serão escolhidos. Então podemos dizer aqui que nós fomos selados, aqueles que creem, aqueles que realmente acreditam, aqueles que realmente entregou esse corpo carnal, né, e faz aqui desse corpo um santuário de Jesus. Faz desse corpo realmente um templo do Espírito Santo. Então Jesus antecipou a essa promessa aos seus discípulos. Aos seus discípulos, quando ele disse que o Consolador havia convosco e estava em vós. Nós vamos ler ali em João 14, versículo 17. Irmão Carlos, pode abrir para mim em João 20, versículo 22, por gentileza? Então, antes da cruz, o Espírito estava com eles, mas após a ressurreição e regeneração, passou a habitar dentro deles. Ou seja, o Espírito Santo, quem era? Jesus estava do lado dos discípulos. Jesus andava com os seus discípulos. Jesus ensinava ali os seus discípulos. Mas depois da morte, depois da ressurreição, né, Jesus passou a habitar dentro dos seus discípulos, que somos nós. Amém? Senhor irmão. João 20, 22. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele soprou entre eles, né? E eles receberam o quê? O Espírito Santo. É o que nós temos hoje, o Espírito Santo dentro de nós. Essa mesma experiência é concedida a todos os que nascem de novo. João capítulo 3, versículo 5 e versículo 8. Né? Aqueles que creem, aqueles que são batizados, aquele que nasce novamente, né? Então o Espírito Santo, ele faz habitação dentro deles, dentro de nós, para aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo. Portanto, como propriedade de Deus e templo do Espírito Santo, somos chamados a santificar integralmente ao Senhor. Quem pode ler? Irmã Meire, pode ler para mim 1 Pedro 15, 16? Capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sejam vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então nós, como templo do Espírito Santo de Deus, amados, nós temos que andar nesse mundo nos santificando. Porque Jesus, ele foi santo. Jesus, ele deu uma demonstração aqui de santidade. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele, nessa caminhada, ele está mostrando que ele foi 100% também santo como carne. Ele não pecou. Foi o único que nós podemos ver aqui dentro da Bíblia. O único homem carnal que não pecou. E nós devemos tomar esse exemplo para nossas vidas. É difícil no mundo de hoje? Está sendo difícil. Mas ele mesmo fala aqui, como foi lido aqui, né? Em 1 Pedro 15, 16. Seja santo, porque eu também fui santo. Então é uma ordenança de Deus. Como nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, como nós somos comprados por um bom preço, né? Nós devemos ser santos. Reduzir a fé a uma entrega apenas de coração é errado. É um erro, pois o Senhor reivindica que nós possamos nos entregar totalmente a Ele. Não só entregarmos só o coração.
mas Ele quer que nós nos entregamos totalmente a Ele, vivemos 100% a Ele. Viver em santidade é reconhecer que pertencemos por inteiro em Cristo Jesus. Então há renúncia. Nós devemos renunciar às coisas desse mundo ali fora. E vivemos praticamente 100% integrado no Senhor Jesus Cristo. Tanto na vida espiritual quanto na vida física. Nós devemos fazer isso. Amém? Eu pulo aqui também colocar uma verdade prática sobre a nossa vida, como nós devemos nos comportar nessa caminhada que nós temos nessa vida. Devemos cuidar do nosso corpo como morada de Deus, fugindo do pecado, mantendo hábitos que glorifiquem ao Senhor, vindo para a casa do Senhor, adorando a Ele, e cultivando uma vida de santidade. E segundo, isso significa que a nossa escolha a nossa escolha no falar, vestir, alimentar, trabalhar e relacionar-se com as outras pessoas deve ser expressa que pertencemos a Cristo. Honrar a Deus no corpo é um ato diário de fidelidade e gratidão pela redenção recebida por Deus. Então essa é a verdade prática, é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos andar nessa vida. Honrar a Deus, e andar e honrar o nosso corpo também, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Podemos ver que algumas pessoas falam, é só aceitar a Jesus e somos salvos. Muitas pessoas falam isso, eu vou para a igreja, aceito Jesus e pronto, sou salvo. Não é isso. Entrar para a igreja, aceitar a Jesus, tem que ter renúncia. Tem que deixar todas as coisas de lado e realmente ser 100% no caminho do Senhor. É por isso que muita gente, quando sofre perseguição dentro da igreja, se afasta, porque não está totalmente 100% no caminho do Senhor. Está querendo fazer primeiro a sua vontade, esquecendo que quando nós nos entregamos para Deus, agora é Ele que faz a vontade dEle. Não é assim. Aqui tem uma regra a seguir, é que procuramos nos ser santificados. Temos uma regra a seguir. A palavra de Deus fala que quando nós nos entregamos para Ele, nós temos que procurar o quê? Ser santo. Não é só chegar na igreja, levantar a mão, aceito Jesus, sou batizado e pronto. Não é isso. É nós entrarmos na igreja, aceitar a Jesus, se batizar e falar, Senhor, eis-me aqui para a tua obra. E Jesus vai nos usar. Jesus vai nos abençoar. Jesus vai te colocar você no lugar onde você jamais pensava que você estaria. É pregando a palavra dele, é evangelizando, é ganhando almas. É isso que Deus quer. Que nós façamos essa entrega total. Segundo, não sabeis vós? É uma pergunta que o apóstolo faz ao Coríntios. Irmã Angry, pode ler para mim? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, a repetição do apóstolo Paulo fala assim, a repetição da pergunta retórica feita por apóstolo, não sabeis vós, revela não apenas uma exortação, mas uma chamada de atenção
na negligência espiritual de Coríntios. Como nós todos sabemos, como já foi pregado aqui, Coríntios era uma igreja que andava, né, em pecado. Coríntios era uma igreja que realmente andava em prostituições, né? Era uma igreja de Cristo, sim, era, mas ali entraram ali abominações, né? Então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta repreendendo ali a forma de como aquela igreja ela estava trabalhando, né? Deixando que as coisas imundície entrou dentro daquela igreja. Então, embora já instruído na fé, lá em Atos capítulo 8, versículo do 1 ao 11, ele ainda não havia assimilado plenamente a verdade de que o corpo pertence a Cristo e é templo do Espírito Santo. Então nós podemos dizer aqui que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 18, ele fala que eles ainda não tinham assimilado que realmente o que eles estavam fazendo ali era errado, principalmente na área da prostituição. O apóstolo Paulo chama a atenção deles aqui, falando para eles que o corpo, que era um corpo carnal, era um templo do quê? Do Espírito Santo, que tinha que ver ali uma reverência, porque eles estavam dentro de uma igreja onde o Espírito Santo trabalhava. O Espírito Santo não vai mais trabalhar numa igreja que realmente nós estamos afastados da sua presença. Por isso que a palavra fala que nós devemos estar 100%, né, na obra do Senhor. E o apóstolo Paulo estava aqui, né, corrigindo esses discípulos. Pode abrir para mim, Sarinha? 1 Coríntios capítulo 5. Então, a insistência do apóstolo mostra que a falta de compreensão sobre a santidade do corpo estava na raiz de muitos pecados na igreja de Coríntios, como a imoralidade sexual e a imaturidade espiritual. Ou seja, estava acontecendo duas coisas ali dentro, né? A imoralidade sexual e a imaturidade espiritual. Achou, Sarinha? Pode ler o versículo 1 e 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Amém? Então pode ver que eles mesmos ali estavam em um pecado muito grande, imoralidade muito grande, né? E o versículo 9 e depois o versículo 11. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais, mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dissesse seu irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Amém? Então Deus já estava pedindo, o apóstolo Paulo já estava pedindo para eles se afastarem desses pecados, né? O apóstolo Paulo já estava orientando novamente ao Coríntios como eles deveriam se comportar dentro da igreja. O apóstolo Paulo estava aqui realmente revoltado, vamos dizer assim, né? Porque ele trouxe essa carta realmente dando um puxão de orelha aos coríntios, porque o pecado ali estava muito grande. Então discutiu ou relativizar a santificação do corpo, inclusive em questões do pudor e vestimenta, é reflexo da carnalidade e não de maturidade cristã, o que estava acontecendo dentro de Coríntios. Desde a queda, né, o corpo humano exige coberturas digna e respeitosa, conforme demonstra por Deus ao substituir as folhas de figueira por vestes de pele, que se encontra ali em Gênesis capítulo 3, versículo 7 e o versículo 21, até o versículo 21. E quando Adão ele se cobriu ali com uma folha de figueira e a Eva também, podemos dizer que Jesus foi até ali, Cristo foi até ali e falou: quem que te disse? Por que se está dessa forma? Ele viu ali que entrou o pecado no jardim. Então Jesus matou ali um animal, fez com couro de pele uma roupa para eles. Porque a mulher ela tinha que andar realmente totalmente coberta e o homem também. E nós podemos dizer que hoje, infelizmente, muitas mulheres estão mostrando o seu corpo com umas roupas totalmente apertadas, agarradas. E se esquecendo que ela é o templo do Espírito Santo.
E tem homens também com umas roupas muito agarradas dentro da igreja. Para trazer o quê? A sexualidade dentro da igreja. Para que todas as pessoas olhem e sintam desejo. E sendo que aqui, o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja de Corinto por causa dessas relações. E Deus é contra isso. A mulher tem que andar realmente com uma roupa decente. Homens também têm que andar com uma roupa decente. Eu já fui em igrejas, eu creio que o presbítero Amarildo também já foi, e tem mulher quando sobe em cima do púlpito, meu Deus, você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para o lado, porque a roupa que a pessoa está faz a pessoa entrar em pecado. Nós vemos aqui na televisão, a gente coloca no YouTube algumas mensagens, algumas cantoras subindo em cima do púlpito com as roupas que está bem colada no corpo. E a palavra de Deus, ela está falando o que aqui? Que a mulher tem que andar decente. O homem tem que andar decente. Foi falado no estudo na passada, né? O nosso corpo pertence a Deus. Eu vejo as muçulmanas, as mulheres, aquelas que andam tudo de preto. Pode ver que elas andam todas iguais. Para que isso? Para que lá fora, aqueles homens não olhem para ela com outros olhares. Mas sim, só o seu corpo pertence só ao marido. Porque elas veem, elas seguem a regra. Por que nós, evangélicas, mulheres evangélicas, não seguem dessa forma? Anda com uma roupa decente, para que assim, né, não traga imoralidade dentro da igreja. Não traga realmente desejo sexual dentro da igreja. E vamos ver que hoje em dia, principalmente lá no Brasil, a imoralidade está grande, né, em cima do púlpito. A imoralidade está grande. Tanto jovens como senhoras querendo mostrar o seu corpo, o seu violão, mas está mostrando aqui para a terra, mas quando chegar lá no céu, infelizmente não vai entrar. Porque não está realmente de acordo com a palavra do Senhor. Né? Então nós devemos tomar muito cuidado, meus amados, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que dar o exemplo lá fora. Se nós estamos andando com o corpo, com a roupa agarrada aqui dentro, que exemplo nós estamos dando para o mundo ali fora? Como que nós vamos falar para o mundo lá fora? Olha, você não pode andar dessa forma. Essa pessoa olha para você e fala, mas você também está da mesma forma. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque a palavra, como eu disse aqui no começo, no tópico 1, nós temos que procurar ser santo, porque ele foi santo. Amém? Então, o cristão deve aprender a cuidar do corpo, não apenas por saúde, mas como ato de adoração e mordomia diante de Deus. Isso inclui fugir da imoralidade sexual, cultivar hábitos que glorifiquem ao Senhor e manter um testemunho visível de pureza, inclusive no modo de vestir-se e postar-se ao mundo. Então nós devemos tomar cuidado nas nossas vestimentas, como nós nos vestimos e como nós andamos aí no mundo. Então o mundo pode relativizar padrões morais, mas o templo do Espírito Santo deve refletir a santidade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então nós devemos, o templo do Espírito, que somos nós, do Espírito Santo, deve refletir santidade no mundo ali fora. Para em todas as áreas, tanto na área de trabalho, como quando nós estivermos passeando com a nossa família, nós temos que mostrar que realmente nós somos o templo do Espírito Santo, que Ele faz morada dentro de nós. Tópico 3, propriedade e domínio. No Marcos, pode ler para mim, por favor? O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor, e não para as impurezas. Somos membros de Cristo, e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus. Produz terríveis sofrimentos.
Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem uma verdadeira e completa cura e restauração. Amém? Obrigado, irmão. Então podemos dizer aqui que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, nos fala assim: vosso corpo é o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, nos fala assim: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Se o corpo é propriedade de Deus, também deve estar sob o seu domínio. Amém? Se nós somos propriedade de Deus, né, ele tem que estar sob o nosso domínio. A lógica é simples. Quem possui algo, governa sobre esse algo. Ou seja, se eu sou dono desse celular, ele é meu, então eu faço o que eu quero com ele. E se nós pertencemos a Deus, ele faz o que ele quer com nós. Amém? Então nada que nós vamos fazer vai ser por nossa livre vontade. Vai ser primeiramente pela vontade do Senhor. E sabemos que Ele está nos governando, Ele está sob o controle da nossa vida. Assim, se pertencemos ao Espírito Santo, na vida não pode ser dirigida pelos desejos carnais, mas deve estar sujeita ao Senhor de Cristo, ao senhorio de Cristo. Gálatas capítulo 5, irmão Meire, pode abrir para mim? Gálatas 5, 16. É, 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 18 agora. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Ou seja, se nós somos guiados pelo Espírito, não somos guiados pela lei. Esse domínio divino implica santidade, somos membros de Cristo e templo de Deus vivo. Portanto, qualquer pecado cometido contra o corpo não é apenas uma falha moral pessoal, mas uma ofensa direta contra a santidade de Deus. Isso explica a gravidade da imoralidade sexual e de todos os abusos físicos que desagradam a vida humana. As consequências do pecado contra o corpo não se limita ao aspecto espiritual. Ele também traz peso na consciência, enfermidade e sofrimento emocional. Então, porém, a restauração é possível mediante o arrependimento genuíno e confissão sincera diante de Deus. Ou seja, quando nós pecamos, né, com essas atitudes, né, tem que haver ali realmente um arrependimento dentro do nosso coração, para que venha ali o pecado, para que venha ali, né, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. A graça divina é suficiente para perdoar, curar e renovar o crente, devolvendo-lhe a dignidade e a comunhão com o Senhor. Então, por isso que tem que haver um arrependimento quando nós entramos nesse pecado, né? E era isso que o apóstolo Paulo estava querendo que a igreja de Coríntios fizesse. Se arrependesse ali das coisas erradas que estava fazendo, né? Para que Deus pudesse ali, o quê? Abençoar ele. É a única forma de desfrutar verdadeira liberdade e santidade é nós estarmos nos arrependendo. Então, na prática do dia de hoje, o crente precisa reconhecer que não tem autonomia absoluta sobre si mesmo, pois foi comprado por um bom preço. Isso exige vigilância quanto ao uso do corpo, seja na alimentação, na saúde, na sexualidade ou no comportamento. Quando as falhas, a restauração só acontece por meio do arrependimento,
genuíno e da submissão ao Espírito Santo que nos capacita a viver em santidade. Quando houver um arrependimento, né, no nosso corpo, quando houver um arrependimento que realmente nós falamos, Senhor, eu realmente pequei contra o Senhor. Nós vimos como Pedro, quando Jesus falou para ele, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E ali, quando realmente o galo cantou, eu estou vendo ali que houve um arrependimento no coração de Pedro, né? Mas Deus o perdoou. Assim acontece com nós também. Se nós estamos pecando, né? E se nós somos realmente o templo do Espírito Santo de Deus, e se nós reconhecemos, né, que nós erramos, o que nós devemos fazer? É nos arrepender. É chegar perante o Senhor e falar, Senhor, me perdoa, eu errei. Eu sou o seu templo, eu sou o templo do seu Espírito Santo de Deus, e eu estou reconhecendo que realmente eu errei no fundo do meu coração. Deus vai ali te perdoar. Amém? Então tem que haver aqui um arrependimento, e era isso que o apóstolo Paulo estava trazendo para os coríntios, né, para que eles pudessem arrepender realmente dos seus pecados. Então, segundo, o corpo como um tabernáculo de Deus. Primeiro, portador da presença. Primeiro, pode ler para mim? Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. Brevemente, hei de deixar este meu tabernáculo. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Amém? Então o apóstolo Paulo, obrigado. E me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Então o apóstolo Paulo e também Pedro, descreve o corpo humano como um tabernáculo, uma habitação temporária que carrega em si algo infinitamente maior, é a presença de Deus entre nós. Então podemos dizer aqui que nós somos falhos, nós somos um corpo, né? Nós somos muito fracos, mas carrega dentro de nós algo tão importante, tão grande, né, dentro das nossas vidas, que é o que? A presença do Espírito Santo de Deus, né? Que é a sua presença que está dentro de nós. Então podemos dizer aqui, amado, como é grande, como é maravilhoso nós estarmos realmente buscando a presença de Deus em nossas vidas. Mansarinha, abre para mim Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Então vemos aqui, amado, que essa metáfora nos remete ao Antigo Testamento, quando o tabernáculo de Moisés foi construído como um lugar onde a glória de Deus se manifestava entre o seu povo. Podemos dizer aqui que, quando foi feito esse tabernáculo, né, ela foi feita em 3 partes. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Obrigado. Então, essa metáfora que vamos falar agora, né, nos remete ao Antigo Testamento, quando o tabernáculo de Moisés foi construído como um lugar onde a glória de Deus se manifestava entre o seu povo. Assim como a nuvem da presença enchia o santuário no deserto, hoje o Espírito Santo habita no interior de cada crente, fazendo do corpo um espaço sagrado, ou seja, esse espaço aqui é sagrado por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele enchia ali o tabernáculo naquele momento, ele se fazia ali presente, onde o povo se alegrava. E hoje, né, nesse corpo frágil, nesse corpo fraco, cheio de enfermidade, nós encontramos dentro de nós o que? A presença de Deus. Ele se faz presente dentro de nós. O contraste é impressionante. Um Deus infinito escolheu habitar em algo tão ilimitado e frágil como o corpo humano. Deus ele é infinito, Deus ele é grande demais, mas ele se cabe aqui dentro de nós. Ele se encontra aqui dentro de nós. A palavra tem fala que Deus, os seus pés estão aqui na terra e ele está sentado no seu trono.
Imagina um Deus tão grande dessa forma se encontrar dentro de nós que somos fracos e falhos. Né? Então, para você ver o quanto o amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas. Né? Então, isso nos ensina duas verdades fundamentais. Primeiro, o valor e dignidade do corpo. Como Deus ele dá valor sobre o nosso corpo. Ele não é apenas material, biológica, mas é o templo vivo e o tabernáculo da presença de Deus. Nós somos o templo vivo. Né? Nós andamos em todos os lugares, porque Ele se faz presente dentro de nós. E vamos ver isso aqui lá em João, capítulo 14, versículo 23. Né? E o segundo, responsabilidade espiritual. Se carregarmos a presença do Senhor, a nossa vida deve refletir essa santidade, como eu disse. Se nós carregamos a santidade do Senhor dentro de nós, se nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos uma responsabilidade de estarmos dando um bom testemunho ali fora. É uma responsabilidade que cada um de nós temos que dar. Porque nós estamos representando o tabernáculo de Deus. Cada um de nós somos esse tabernáculo. Então essa é a responsabilidade. Não podemos tratar o corpo como descuido, imoralidade ou desonra, pois ele é um portador de algo santo. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo. Por isso que nós temos que realmente estarmos andando em santidade. Porque nós estamos trazendo dentro de nós algo muito maior do que nós imaginamos. Amém? Então essa realidade traz um grande consolo. Não estamos sozinhos. Onde quer que estejamos, levamos conosco a presença de Deus. Nós não estamos sozinhos. Ele está aqui nessa noite. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele se faz presente. Ou seja, onde nós formos, Ele vai estar conosco. E é por isso que nós devemos dar um bom testemunho. Olha só como isso é importante para as nossas vidas. Primeiro, Ele não habita apenas em templos feitos por mão de homens, ou seja, na igreja, mas em cada um dos que creem pelo Espírito Santo. Mamãe, pode abrir Apocalipse 3:20 para mim, por favor? Ele não habita no templo, mas ele habita dentro de você. Né? Para aquele que nele crê. Por isso que a gente sempre fala que nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo. Por isso, a consciência de sermos tabernáculo de Deus deve produzir em nós reverência, gratidão e dedicação diária ao Senhor. Então nós temos que ter reverência e gratidão, saber agradecer a Deus e dedicação diária ao Senhor Jesus Cristo. Então essas três coisas nós temos que fazer. Amém? Meu nome encontrou? Por gentileza? 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele quer habitar nesse templo. Né? Então, se o Espírito Santo habita em nós, precisamos cultivar uma vida de reverência, pureza. Isso significa cuidar do corpo com responsabilidade, rejeitar práticas que desonrem a presença de Deus e viver de modo que Cristo seja refletido em nossas atitudes. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que viver uma vida ali fora que reflete realmente, né, a pureza de Deus sobre as nossas vidas. Né? Que nós temos que viver no mundo ali fora, que realmente o Espírito Santo de Deus ele faz morada dentro de nós. Então em cada lugar onde estivermos, devemos lembrar que somos portadores da presença divina. E nossa vida precisa testemunhar essa realidade. Lembre-se disso. Onde nós somos, né? Nós devemos lembrar que nós somos portador da presença de Deus em nossas vidas. Então, como é importante, amado, nós sermos realmente esse tabernáculo. Porque aonde nós fomos, pode ter certeza, né? Se nós somos o corpo como um tabernáculo de Cristo, nós temos que levar Jesus Cristo dentro de nós. Porque nós vamos ver aqui agora no tópico 2, que aonde Israel ia uma nuvem.
E quando aquela nuvem parava, eles paravam. Então, quem guiava aquele povo era a nuvem. E quem que nos guia hoje é o Espírito Santo. Amém? Então, segundo, o tabernáculo e tricotomia. Irmã Hangre, pode ler? A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo compreendia, primeiro, o pátio, um espaço externo aberto. Segundo, o lugar santo. Terceiro, o lugar santíssimo, um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu. O que lembra a tenue divisão entre a alma e espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmã, Sarinha, abre Hebreus 4:12. Irmão Carlos, Êxodo 40, versículo 34 e o versículo 35. Então podemos ver aqui, amado, sobre o tabernáculo. Como foi lido aqui, ele é dividido em 3 partes. É como se fosse aqui agora, nesse momento. Aí, onde vocês estão sentados, é onde o povo ficava do lado de fora. Aqui, esse é o portão. Daqui para fora era já, vamos dizer assim, o pátio. A cerca do pátio externo, onde se encontrava a pia de bronze, o altar de oferta queimadas, e mais no meio, no norte, o altar a mesa de pães da propiciação, e também o candelário, e também o altar, e também o incenso. E aqui onde eu estou era o lugar santo dos santos. Então era uma divisão. E o povo não podia entrar. Só podia chegar até a porta e levar ali o sacrifício. Então, já encontrou para mim? Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Deus encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro, portanto, a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Aleluia, glória a Deus. Como foi lido aqui, a espada de 2 gumes, que entra até o coração e divide. Então a figura do tabernáculo usada pela Escritura não apenas ilustra a habitação de Deus, mas também revela a complexidade e a harmonia do ser humano. Assim como o tabernáculo de Moisés era dividida em três áreas distintas, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, o ser humano é tricotômico. Corpo é composto de corpo, alma e espírito. Nós somos divididos também em 3 partes. Cada dimensão tem o seu papel e função, mas todas são integradas pelo propósito de glorificar a Deus e abrigar a sua presença. Nós dividimos em 3 partes, mas nós somos realmente, temos que, essas 3 partes têm que estar unidas para estar adorando ao Senhor. No tabernáculo, o lugar santíssimo era separado por um véu, indicando que a comunhão plena com Deus
só aconteceria mediante a intermediação divina. Hoje é diferente. Hoje o Espírito Santo habita em nós, rompendo esse véu, permitindo que toda a nossa existência, corpo, alma e espírito, seja preenchida com a glória do Senhor. Então hoje, havia naquele tempo a separação, ou seja, aquele povo ele só podia chegar perante a Deus através do sumo sacerdote quando chegava no lugar santíssimo, onde as suas oferendas, as suas ofertas, ali o seu sacrifício era expandido ali no lugar santo dos santos para eles puderem ser abençoados. Hoje esse véu se rasgou. Hoje a presença do Espírito Santo de Deus se faz dentro de nós. Então, por isso nós devemos tomar muito cuidado, e não em pecar, mas sim estarmos diretamente nos consagrando para estarmos sendo abençoados por Deus. Quer dizer, no tabernáculo, o lugar santíssimo era separado, era separado por véu. Hoje nós não somos mais separados. Hoje nós estamos unidos com o Senhor, porque nós somos esse templo do Espírito Santo. Assim como a glória de Deus enchia completamente o tabernáculo de Moisés, onde o nosso irmão Carlos acabou de ler agora, o Espírito Santo enche o crente nessa noite. Então, da forma que era enchido lá no tabernáculo de Moisés, hoje, o Espírito Santo nos enche da sua presença. Quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós começamos a louvar ao Senhor, quando nós começamos a pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, nós podemos ver a glória de Deus descendo sobre a nossa vida. Nós podemos ver realmente que Deus está trabalhando, sobre as nossas vidas. E vemos aqui como é maravilhoso, nós estamos cada dia mais buscando a presença de Deus. Amém? Então vimos aqui a glória de Deus. Essa analogia nos convida a uma vida de santidade integral e que cada parte do nosso ser físico, emocional e espiritual seja subordinada à presença de Deus, permitindo que Ele se manifeste em toda a nossa existência. Nós temos que permitir que Deus realmente Ele faça a presença em nossas vidas e faça a vontade dEle. Para quê? Para que nós possamos caminhar, para que nós possamos andar, para que nós possamos realmente ser abençoados por Ele. Então, é muito importante nós estarmos nos entregando na presença de Deus. Eu marquei aqui 4 itens muito importantes para a nossa vida. Primeiro, santificação integral. Vigie a sua conduta, pensamentos e emoções. Nós temos que vigiar. Vigie a sua conduta, pensamentos e emoções, conhecendo que cada aspecto da sua vida é morada do Espírito Santo de Deus. Segundo, consagração diária. Dedique-se o seu corpo, mente e espírito a Deus em oração, leitura da palavra e prática da fé. Terceiro, sensibilidade. A presença sensibilidade. A presença de Deus, a sensibilidade à presença de Deus. Busque experiência de comunhão profunda com Deus, como o apóstolo Paulo fez. Ele teve uma experiência muito grande com Deus. Ele teve um encontro com Deus, participando da igreja, da oração coletiva, também individual, e do uso dos dons espirituais para edificação do corpo de Cristo. E o quarto e último, integração da vida. Evite separar o aspecto da vida, saúde, trabalho e relacionamento, da dimensão espiritual. Cada área deve refletir a presença de Deus em você. Um exemplo. Aqui na igreja eu sou cristão. Quando eu chego na firma, eu começo a brigar com todo mundo. Eu tenho que dar um exemplo de cristão lá na firma também. Eu não posso dividir uma coisa com a outra. Eu não posso chegar em casa, chegar aqui na igreja, sou um marido bonzinho, o pastor mesmo o também mesmo já pregou aqui, aí chego em casa, eu tiro a capa de pastor, tiro a capa de presbítero, já começo a bater na mulher, já começo a xingar a mulher, já começo a bater nos filhos. Que disciplina é essa?
que templo do Espírito Santo que eu sou. Na igreja eu sou uma coisa e lá fora eu sou outra. Então, nós devemos não separar essas coisas, mas nós devemos dar o exemplo. Nós devemos realmente integração da vida, evite separar o aspecto da vida saúde, trabalho e relacionamento, da dimensão espiritual. Cada área deve refletir a presença de Deus na nossa vida. Nós devemos mostrar que realmente nós somos um verdadeiro cristão. Amém? Terceiro, um tabernáculo guiado. Irmão Marcos, pode ler para mim? Terceiro, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor, que estava sobre o tabernáculo, se levantava, os filhos de Israel caminhavam, se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia e quer de noite. Amém? Então aqui já está dizendo praticamente uma coisa, nós temos que saber tomar as nossas decisões, mas tudo guiado à direção de Deus. Amém? Então a metáfora do tabernáculo aqui como guia espiritual revela uma verdade essencial para a vida cristã. A presença de Deus deve ser nosso farol constante. No Antigo Testamento, a nuvem que cobria o tabernáculo indicava a direção e o momento de movimento para os filhos de Israel. Nós vamos ver ali em Êxodo capítulo 40, versículo 36 e 48. Assim, eles dependiam completamente da orientação divina para avançar ou permanecer no lugar correto. Então, ali, podemos dizer que ele estava totalmente, 100%, sendo guiado pela vontade de Deus. Será que no dia de hoje nós estamos fazendo dessa forma? Será que nós estamos realmente sendo 100% guiados pelo Espírito Santo de Deus? Ou quando Deus quer nos levar para algum lugar, falar, Senhor, eu não quero ir aí, não, quero ficar por aqui. Então podemos dizer aqui que o povo ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Para o crente, o Espírito Santo cumpre esse papel nos dias de hoje. Ele habita em nós como guia eterno e externo, conduzindo-nos a nossas decisões, protegendo-nos de caminhos errados e apontando o momento certo para agir. Ser sensível ao Espírito requer oração constante, discernimento bíblico e humildade para reconhecer que sem Ele nada fazemos de aproveito. Por isso que nós temos que ser sensível ao Espírito Santo quando Deus está falando com a gente. Como nós vamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus? Através da busca da oração constante, ter o discernimento da palavra de Deus sobre as nossas vidas, para reconhecer que é o Senhor que está falando com a gente. Então nós precisamos ter sensível para saber que o caminho que eu estou tomando realmente é da vontade de Deus. E o povo de Israel ele tinha essa sensibilidade. O povo de Israel sabia que quando a nuvem parava, era para eles serem o quê? Obedientes. Era para eles estar ali realmente parado. Quando aquela nuvem se levantava e caminhava, ele já sabia que Deus estava levando eles para um outro caminho, para um outro patamar. E é assim que nós devemos fazer em nossas vidas. Então eu pude aqui também anotar 5 práticas para nós, que fala assim: a sensibilidade diária. Pratique momentos de silêncio em oração para ouvir a voz do Espírito Santo em sua vida. Nós temos que orar, mas também nós temos que ficar em silêncio para deixar Deus falar com a gente. Não só ficar falando e não dar oportunidade para Deus vir falar com a gente. Segundo, dependência de Deus. Antes de agir,
pergunte, estou seguindo a orientação de Deus ou apenas a minha vontade? Terceiro, paciência e obediência. Aprenda a esperar quando Deus não move a nuvem imediatamente. Nem sempre o avanço depende da nossa pressa. A espera faz parte da maturidade espiritual. Quando nós temos essa maturidade espiritual na nossa vida, nós vamos saber esperar na vontade de Deus. Amém? E santificação contínua, que é o quarto. Mantenha o corpo, alma e espírito em alimentos com Deus, evitando atitudes que possam obscurecer a sua presença no seu tabernáculo pessoal, que é o seu corpo. E o quinto e último, influência sobre outros. Um crente guiado pelo Espírito serve como farol para a sua família, amigos e comunidade, refletindo a glória de Deus em suas ações cotidianas. Então, a influência sobre outros, ou seja, nós somos um farol para esse mundo aí fora, principalmente para nossas famílias. Você é um farol, eu sou um farol. Para quê? Para iluminar essas pessoas que estão nas trevas. Para mostrar para essas pessoas que realmente há uma esperança no fundo do túnel. Há uma esperança que eles possam realmente ver em nós a diferença. Então nós temos que ser o quê? Essa influência. Por quê? Porque nós somos esse templo do Espírito Santo. E ele se faz presente dentro de nós. Por isso que o nosso corpo ele tem que estar realmente, totalmente santificado, né? Restaurado, mudado, para que as pessoas vejam em nós mesmos essa diferença. O cuidado do corpo, que o apóstolo aqui fala também, fugir da prostituição, fugir de qualquer outros pecados que o homem comete e fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, o apóstolo Paulo ele fala aqui no capítulo 1 Coríntios 6, 18, que nós devemos fugir, né, desse pecado, né, e cuidar desse corpo que pertence a Deus. Nós temos que cuidar da saúde, nós temos que, vamos dizer assim, praticar exercício, comer, não comer exageradamente, mas realmente nos alimentar, procurarmos irmos ao médico. Isso é o tópico 3 que não vai dar para me falar, mas já estou resumindo, né? Cuidar da nossa saúde, né? Se há uma enfermidade, vamos cuidar, porque Deus já deixou os médicos aí para isso, né? Não ter ganância, né? Nos preparar fisicamente para quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E se nós não cuidarmos da nossa saúde, e se nós não cuidarmos desse templo, como é que nós vamos poder levar a palavra de Deus se nós estamos enfermos? Como é que nós vamos poder falar algo, ou começar a trabalhar na obra do Senhor, se nós não temos forças físicas? Por isso que nós devemos cuidar do corpo, por isso que nós devemos nos alimentar bem, né, estar saudável, né, para que assim, né, nós possamos pensar melhor, possamos andar melhor, possamos realmente deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie, né, para que assim, né, a sua palavra venha a ser o que? Ministrada, e a sua palavra venha a ser pregada para todo esse mundo. Então nós podemos ver aqui, amados, que a fugativa da tentação, vamos fugir da tentação do sexo. Vimos aqui a vida de José, né, como ele foi tentado por aquela mulher, mas ele realmente, né, ele teve força espiritualmente porque ele conseguiu fugir da prostituição. Era um homem que conhecia o que é a palavra do Senhor. Era um homem que estava sempre na presença de Deus. E nós, como templo do Espírito Santo de Deus, nos dias de hoje, nós devemos não fugir somente da prostituição, mas das drogas, né, dos vícios que tem no mundo aí fora. Nós estamos falando um pouco da prostituição porque a Bíblia está entrando nesta área. Mas Deus, ele perdoa, se há um arrependimento. Como aquela mulher que foi pega no adultério.
que todo mundo estava querendo ali apedrejar ela. Quando aqueles que estavam acusando ela foram embora, Jesus se levantou e falou assim: mulher, cadê os seus acusadores? Ela disse: Senhor, foram todos embora. Ele disse o que para ela? Vai, mas não peque mais. Ou seja, ele perdoou aquela mulher. Mas ele deu um alerta para ela: não peque mais. Ele salvou aquela mulher. Assim como ele nos salvou dos nossos pecados. E hoje, ele faz morada dentro de nós. E é por isso que nós temos que dar esse exemplo ali fora. De saber que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Que nós realmente somos o farol desse mundo. E nós temos que mostrar o exemplo ali fora. Nós somos a luz. A palavra de Deus fala: onde nós entramos, se é treva, ali vai ser iluminado. As pessoas vão ver algo diferente em nós. As pessoas vão ver em você que você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Como eu trabalhava numa firma outrora, no alumínio ali em Oiabe, na hora do meu que eu entrei, naquele dia, tinha acabado de entrar ali uma pessoa para trabalhar. E quando eu abri a salinha da sala do que para entrar, aquela pessoa olhou para mim. E quando eu sentei, ele falou: você é evangélico? Falei: sim, eu sou. Por quê? Porque assim que você abriu aquela porta, eu vi uma luz em você. Só eu me alegrei. Fiquei feliz porque ele viu algo em mim. Só que ao mesmo tempo eu me entristeci. Porque eu disse para ele: você é evangélico? Ele falou: não, eu sou ateu. Mas Deus mostrou para ele que tinha um Deus na minha vida. Mesmo ele não acreditando nesse Deus. Mas ele viu a presença do Espírito Santo de Deus em mim. E é isso que nós temos que fazer. É mostrar a presença de Deus na sua vida. É mostrar o Espírito Santo de Deus na sua vida. É mostrar a diferença e saber que você é o templo do Espírito Santo. E que Ele habita em você. Amém? É isso, amado, que nós devemos fazer ali fora. É mostrar para esse povo a diferença de como Deus, Ele faz diferença em nossas vidas. O fortalecimento da vida conjugal. Cultive diariamente o amor, a comunicação e o cuidado mútuo, segundo o exemplo de Cristo, à sua igreja. Porque nós estamos vendo muito casamento sendo destruído, infelizmente, na área da prostituição, da traição. Por falta de um marido não ter um diálogo com a mulher, de saber que o amor está se esfriando e não toma atitudes para que o amor não venha a se esfriar. Cuidar mutuamente do seu lar, dos seus filhos. Então nós temos que ter aqui um fortalecimento de vida conjugal. E juntos com isso, ter realmente a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O monitoramento espiritual. Ore, estude a palavra e mantenha a consciência de que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que orar e estudar a palavra e ter a consciência de que esse corpo, ele pertence a Deus e não a nós. Amém? Então, a responsabilidade da pessoa, reconhecer que a santidade do corpo é a fidelidade conjugal, conjugal são escolhas diárias, não apenas valores teóricos, mas são escolhas que nós fizemos para a nossa vida, a fidelidade, a santidade, Então, a atitude que nós tomamos, as escolhas que nós tomamos, se estivermos realmente na direção do Espírito Santo de Deus, o seu lar é abençoado, a sua família é abençoada. Então, por isso, a responsabilidade que nós devemos ter, de estarmos servindo a Deus, ela é muito grande em nossas vidas. Amém, amados? Então, que possamos realmente cuidar do nosso corpo e saber de que Deus, Ele faz presente na sua vida. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, nós não podemos fazer o que queremos com o nosso corpo, sim ou não? O nosso corpo pertence ao Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos executar com o nosso corpo. E algo interessante que tem aqui no tópico 3, que não deu tempo do presbítero falar, mas só o primeiro tópico que fala fugir da prostituição. Isso aqui é algo muito importante para os dias que nós estamos vivendo na atualidade. Hoje, irmãos, se nós analisarmos a pornografia praticamente está dentro do nosso lar. Em que sentido? Hoje, o mundo todo ele gira em torno da internet. É uma realidade. Gira em torno da área da computação. Se nós avaliarmos hoje os carros de hoje, meu irmão, todos eles têm placa, né, de computação. Os carros sem essas placas não andam mais. Né? Então nós vamos observando que o avanço da tecnologia tem sido cada dia mais, né, nos dias atuais. E com o avanço dessa tecnologia, meus amados irmãos, Satanás também ele tem aproveitado essa ocasião para tentar desvirtuar aquilo que nós aprendemos diante da palavra do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado. E o primeiro tópico aqui do subtópico do tópico 3, que fala sobre fugir da prostituição, fala sobre o substantivo grego, né, porneia, que traduzido como prostituição em 1 Coríntios capítulo 6, 18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza, conforme a Almeida Revista Atualizada, ou imoralidade sexual, no sentido geral da Nova Almeida Atualizada e a Nova Versão Internacional. Toda prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Então, toda prática fora do casamento, meus amados irmãos, ela se torna prostituição. Tá? Logicamente, outros adjetivos serão acrescentados, como adultério. Né? Aquele que é casado, tiver relações sexuais fora do seu casamento, é adultério. Aquele que não é casado e tem relações sexuais, entra no quesito aqui de prostituição. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o nosso templo ele pertence ao Senhor. Então, tomemos muito cuidado com aquilo que nós estamos olhando. Nessa mesma subtópico, ele vai falar acerca dos nossos olhos. Que nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos. Né? Que os nossos olhos são a porta de entrada, né, para o nosso coração. Quando nós não vemos, nós não desejamos. Né? Mas se nós olhamos, às vezes nós podemos desejar. Então, tomemos cuidado com a forma em que nós olhamos. A maneira em que nós olharmos a situação, nós podemos desejar. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque se nós acharmos que a lei era difícil, o Novo Testamento ele é mais duro. O próprio Senhor Jesus ele diz, aquele que olhar e cobiçar no teu coração, já cometeu adultério com aquela outra pessoa. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós olhamos. Tá? Tomemos cuidado. O presbítero ele faz algo interessante, que os dias atuais, a vestimenta das pessoas, irmãos, tem sido muito escandalizante. Está escandalizando o nome do Senhor. Por isso que eu sempre afirmo, cuidado com a forma em que você se veste. Tá? A partir do momento que nós achamos, eu me visto assim porque eu me sinto bem. Tudo bem. Mas será que quando as pessoas olharem para isso, será que as pessoas não vão desejar? E a partir do momento que você desperta um desejo de uma pessoa por causa da sua forma de vestir, você também está cometendo pecado. Então tomemos muito cuidado em nome de Jesus. Eu estou vendo a irmã Regiane com o livro, é Isca de Satanás, é isso? Esse livro é extraordinário. Muito bom ainda. Todos deveriam ler esse livro. Ele é muito bom para nós entendermos, né, como que Satanás ele trabalha. Amém? A Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Liga o vídeo para nós aqui, Saí. Por favor. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estiveram, aqueles